Salmo 23. Quem achou, diga amém. É um texto que todos conhecem, então vamos para a leitura bíblica. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pasto me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz pelos caminhos da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga graças a Deus e tome o seu assento em nome de Jesus, o nosso Salvador. Grande Deus e todo-poderoso Pai, está aqui a tua palavra, ó Deus, é a terça da palavra. Que os teus filhos possam ser alimentados por esta escritura. Então fale conosco de uma forma poderosa, para que o teu nome seja exaltado e glorificado para todo e sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto pelo qual acabamos de fazer menção está inserido no livro do Salmo. O livro do Salmo na verdade, é uma compilação dos 5 inários judaicos. Sendo assim, na verdade, se não fosse esta compilação, nós teríamos hoje primeiro livro do Salmo, segundo livro do Salmo, terceiro livro do Salmo, quarto livro do Salmo e o quinto livro do Salmo, semelhante ao Pentateuco, porque do capítulo 1, vou falar capítulo, entendendo que Salmo não tem capítulo. Salmo é canção, Salmo são louvores, e Salmo também não tem versículo, falamos verso. Vou citar capítulo para você entender. Do capítulo 1 ao capítulo 41, a semelhança é de Gênesis, a leitura fala muito da criação. No Salmo 42 até o Salmo 72, a semelhança é de Êxodo, pois fala de sacrifício, o segundo livro do Salmo. O terceiro livro do Salmo, 73 até 89, nos mostra como se fosse Levítico, onde fala da redenção. No 90 até o 106, aparece como Números. E do 107 a 150, você vai perceber que aponta para o livro de Deuteronômio. Então, devido a esta compilação, nós temos o maior livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Salmo, que contém 150 capítulos. Devido a essa compilação, nós temos também o maior capítulo, que é o Salmo 119, que tem 176 versículos. É por isso que na leitura bíblica de 100 dias, para quem está acompanhando, nós colocamos lá o Salmo 119, porque é o mais longo, o mais extenso da Bíblia Sagrada. Devido ao Salmo se tornou esse grande livro, nós também temos no livro do Salmo o menor capítulo, que é o Salmo 117, com 2 versículos, 2 versos. E o versículo, irmão, central da Bíblia Sagrada, você vai encontrar no Salmo 118, se não me falha a memória, verso 8,
que diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. E do Salmo 150, o livro que vai sobressair, ou o capítulo que vai sobressair, é o capítulo de número 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido, olhe para cá, é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, é o Salmo 23. O ateu conhece, o espírita conhece, o satanista conhece. Irmãos, o próprio diabo usou Salmos 91, verso 11 e 12, para tentar Jesus no monte da tentação. Então, o Salmo, essa coletânea, essa graça. E o Salmo 23, nós vemos aqui um homem que vai marcar a sua época, um homem que vai marcar a sua geração. Esse homem é Davi. Davi, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi o homem segundo o coração, me ajude? Coração de Deus. Este Davi que eu vos apresento nesta noite, ele foi pastor de ovelhas, por isso que ele está escrevendo a pena, fazendo essa narrativa dos Salmos 23. Ele foi músico, ele foi poeta, ele foi estatista e escuteiro do rei. Este Davi é um homem que vai marcar toda a geração e está sendo exemplo devido à sua pegada, à sua busca implacável contra os inimigos da casa de Deus. E o mais interessante, que o nome Davi, ele vai aparecer, meu nobre amigo Darlan, 901 vezes na Bíblia Sagrada. Mais do que Moisés, pastor Pedro, o homem que falava face a face com Deus, mais do que Abraão, que foi considerado, Érica, o amigo de Deus, mais do que Isaac, mais do que Jacó, mais do que José. Davi é o segundo nome mais relatado e mais narrado da Bíblia Sagrada. Eu disse segundo nome, Júnior, porque Davi só vai perder para um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. E este Davi, ele é um dos autores dos Salmos, porque os Salmos não tem apenas um autor, Salomão, Moisés, filho de Corá, e outros anônimos escreveram os Salmos. E Davi, quando vai fazer este registro dos Salmos 23, eu tenho que ser bem sensato e lhe mostrar que Davi está aqui no campo. Quando eu falo campo, eu falo deserto. E eu consigo lidar com quem pensa diferente. Devido ao contexto, nós não sabíamos de fato se Davi estava no trono ou se estava no deserto. Particularmente, eu acredito que ele estava no deserto. E no deserto, no campo, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. Não vou me deter aqui, que o pastor Gilmar já falou sobre isso algum tempo atrás. Mas lá no deserto, ele vai ter revelações pessoais do nome de Deus. Olhe para cá. Davi, irmão, sabia que o eterno, o Criador, o soberano, era Deus de Abraão, era Deus de Isaac, era Deus de Jacó. Mas Davi, quando está no deserto, entenda que ele está inspirado por Deus. Entenda que ele está buscando a Deus. E o céu se abre para ele no campo. E quando ele percebe que a presença de Deus vai tomar conta do seu ser, ele começa em uma forma de um adorador, porque ele é um adorador. Ele começa a reconhecer o eterno Deus, o Jeová, o Todo-Poderoso, como seu Senhor. E o mais interessante é que Davi, ele primeiramente ele vai usar um pronome possessivo, a ideia de posse de algo. Ele disse, o Senhor, ele é o meu. Percebe? Ele é o meu dono. Senhor quer dizer Kyrios no grego, a ideia de chefe. Davi está dizendo, eu sou apenas servo. Eu vim para servir. Por isso que esse ser todo-poderoso, ele é o meu Senhor. Primeiramente, Davi vai reconhecer
o senhorio de Deus, para que depois ele mesmo vai reconhecer o pastoreio de Deus. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Aqui ele reconhece que Deus Todo-Poderoso seria o seu protetor, seria o seu dono. Olha como a coisa é toda poderosa. Davi, ele está dizendo: eu vou servir o Senhor e ele será o meu protetor. Porque a ideia de pastor, irmãos, é cuidado. A ideia de pastor é proteção. A ideia de pastor é amparo. E tem muitas pessoas, irmãos, que conhecem, eu falei aqui e repito novamente, que conhecem os Salmos 23. Eu conheço pessoas que não são cristãs, que citam de cor e salteado os Salmos 23. Mas o importante, meus irmãos, não é decorar. O importante não é memorizar. O importante é você conhecer, não Salmos 23, como muitos conhecem. O importante é você conhecer o pastor do Salmo 23. Aí é diferente. Não adianta você citar todo dia, que não vai fazer efeito. Só faz efeito, Jesus vai falar estas palavras em João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço. Aleluia. O bom pastor do Salmo 23, quem ele é, meus irmãos? É Jesus de Nazaré. Foi ele que diz em João 10, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá na sua vida pelas ovelhas. Esta é uma característica de um pastor fiel, porque ele está criticando os outros pastores, irmãos. Por isto que a Bíblia, ela é clara, quando diz em João 10, 10, que o ladrão vem senão para roubar, e o que mais? Matar, roubar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Irmãos, confesso, os senhores aqui, embora eu sei que eu posso atribuir essas obras para o diabo, no texto ladrão é o falso pastor. No texto ladrão é o falso líder. Porque tem muitos falsos líderes entre nós que na verdade vêm para roubar a ovelha, vêm para matar a ovelha e destrói a ovelha por completo. Mas Jesus está aqui nesta noite dizendo: vem para os meus braços, que eu sou o teu bom pastor, aleluia, e eu vou cuidar de você. Lendo a Bíblia, você vai perceber que o próprio Deus, lá em Hebreus 13, 20, foi Deus que disse, Hebreus 13, 20, ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, ressuscitou a Jesus de Nazaré, detalhe, o grande pastor das ovelhas, aleluia, ele é o grande pastor das ovelhas. É por isto que Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, 5 e 6, disse, a Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe e rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós temos um pastor que cuida de nós. É por isto que a Bíblia diz lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, 18, há 3 sons peculiares. Irmãos, eu disse que há 3 sons peculiares. O texto começa a dizer, porque o mesmo Senhor, que é o nosso bom pastor, ele descerá do céu, primeiro som, com alarido, segundo som, com a voz de arcanjo, terceiro som, com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, detalhe, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 18 diz que, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Quais palavras, irmãos? Haverá 3 sons peculiares. O primeiro, o alarido. Quem vai ouvir? Eu não vou ouvir em nome de Jesus, porque quem vai ouvir o alarido é os mortos que morreram em Cristo. Glória a Deus por isto. Eles irão ressuscitar e serão levados para a glória, para estar para todos sempre com Deus. Segundo som, a voz de arcanjo. Na verdade, nós sabemos que o arcanjo Miguel é o protetor da nação de Israel. Quem vai ouvir a voz do arcanjo Miguel é a nação eleita, a nação de Israel. E o terceiro som, o toque da trombeta, quem vai ouvir? Não serão todos, serão somente aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Serão aqueles que fazem parte do aprisco do bom pastor, irá ouvir a voz de Jesus de Nazaré. E essa voz, irmãos, vai nos levar juntamente para com Ele, para exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aqui que eu quero lhes dizer essas boas novas. O Salmo 23 está nos mostrando a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará, na verdade, é uma expressão errada, que eu já usei constantemente. No original, o mais próximo está dizendo: de nada terei falta, ou nada me falta. Quando você fala e nada me faltará, a ideia são de coisas materiais. Mas quando você fala de nada terei falta, ou nada me falta, você está dizendo: se eu tenho um bom pastor como meu Senhor, eu não preciso de nada. Ele é o meu tudo, Ele me completa, Ele é a minha provisão. Por isso a ideia é você não ir atrás da provisão, não ir atrás de portas abertas, é ir atrás do provedor, é ir atrás do bom pastor, porque ele sabe a sua necessidade. Irmãos, daí em diante, olhe para cá, olha como que é coisa interessante. Davi está dizendo: eu não preciso de nada. Se eu tenho um Senhor, eu tenho tudo. Não tenho falta de nada, não preciso de nada, eu só quero a tua presença. Mas o texto, quando fala aqui, é profético. Quando a frase inicial começa dizendo: nada me falta, tem que fazer essa análise no verbo presente, porque é no presente, nada me falta. Quando Davi diz nada me falta, aí em diante você vai perceber na Bíblia Sagrada, nos demais versículos, que começa a ter um desdobramento da revelação. Quando Davi, de fato, recebe esta unção de Deus e entende que o soberano é o seu pastor, quando ele fala nada me falta, quem está debaixo deste cuidado, irmãos, você lê o texto, você vai perceber. Se você está debaixo do cuidado do bom pastor, pode ter certeza, não vai te faltar paz, não vai te faltar alimento, pasto verdejantes, não vai te faltar água, não vai te faltar cura, não vai te faltar justiça, não vai te faltar presença, não vai te faltar triunfo, não vai te faltar bondade, não vai te faltar misericórdia, não vai te faltar habitação, não vai te faltar unção, quando você reconhece que Ele é o teu Senhor. O Senhor é o meu dono, é o meu chefe, é o meu Quírios, Ele é minha propriedade, e eu tenho Ele como meu tudo. Aí Ele que é Jeová Jireh,
Ele vai começar a operar maravilhas no nosso meio. Ele mesmo disse, não me falha a memória, em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Quando ele pede para os discípulos olhar para as aves. As aves não plantam, não colhem, não ajuntem celeiro. Ele fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Não andeis ansiosos até mesmo pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é, irmãos, não é Ele o nosso provedor? Olhai para as aves do campo, se o nosso Pai Celestial as alimenta, com certeza terá provisão para você que é filho. Com certeza terá provisão para você que reconheceu a Ele como seu pastor. O milagre, irmãos, só vai vir na pessoa que reconhecer. Porque tem pessoas, olhe para cá, que quando começa a passar alguma situação, algum vento ao contrário, irmãos, ele desvia na hora. Ele começa a murmurar, ele começa a questionar, ele começa a proferir aonde está Deus. Eu vos garanto, a pessoa que murmura no dia mau não tem o selo do Espírito. Isto eu falo diante do céu, porque a Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Davi entende, irmãos, que ele vai ter a provisão de Deus. Ele colocou na sua mente que Deus vai fazer coisas extraordinárias para consigo mesmo. E lá no campo ele começa a proferir estas palavras. Olha que coisa linda, irmãos. Deitar que me fazem verdes pastos. Deitar que me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, aqui no verso 2, Davi está dizendo, ou falando, ou narrando sobre paz. Só você observa o texto. Deitar que me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O verbo aqui é descansar, é deitar. Quando Deus preparar este momento para a sua vida, você tem que desfrutar desta paz. Você tem que desfrutar deste benefício que o bom pastor tem para todos nós. Detalhe, se Davi está reconhecendo que esse Deus Todo-Poderoso está lhe dando paz diante das suas dificuldades, na verdade o próprio Jesus falou estas palavras, irmãos. Jesus, que é o nosso bom pastor, disse em João 14, 27, João 14, 27, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Por que, pregador? Porque a paz do mundo é transitória, a paz do mundo é passageira, mas a paz de Deus, segundo Paulo em Filipenses 4:7, ela excede todo entendimento. Quem pode exaltar esta paz? Quem tem esta paz exalta a presença de Jeová Shalom. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha que pertence ao aprisco de Jesus, irmãos, ela sempre terá alimento, Tabita. Ela sempre estará conduzida pelo Espírito. Se você está sendo conduzido pelo Espírito, logo em seguida, a revelação de Davi para conosco é: refrigera a minha alma. Algumas traduções está: restaura a minha alma. Eu gosto da versão que está escrito: cura a minha alma. Davi está dizendo, irmãos, que há feridas no corpo que remédio pode solucionar, mas as feridas da alma, somente o terapeuta eficaz chamado Jesus Cristo pode solucionar. É por isto que ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele diz que o são não precisa de médicos, por isso que ele é o médico dos médicos. Davi diz: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, ou tira a minha alma da prisão. Por que ele fala isso? Porque a sua alma estava doente, mas ele
se lembrou de Jeová Rafa, o Deus que sara, e clamou pela provisão divina, e a provisão divina o alcançou. O que você quer dizer com isso? Levanta as suas mãos, que eu já vou começar a liberar aquilo que o céu decretou no céu, aquilo que Deus decretou no céu, a terra não tem poder de anular, porque Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, e pelos olhos da fé, como profeta da última hora, toda frieza espiritual, toda morte espiritual seja banido nesta noite, e que se levante o povo forte, um povo guerreiro, sarado pelo sangue do bom pastor, que recebe esta profecia, recebe a cura para a tua alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Detalhe, não é justiça própria. Isso é interessante, hein? Não é justiça própria. Eu tenho isso porque eu sou cara. Eu faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque eu oro mais do que você. Eu faço desse jeito porque eu prego mais do que você. Isso é justiça própria. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Você prega por causa do favor de Deus. Você canta por causa da graça de Deus. Se tirar, você não é nada. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. É um Deus que faz o quê? Justiça, irmãos. Justiça. Irmãos, olhe para cá. Ainda que a circunstância não sejam favoráveis para você, você tem que permanecer fiel. Porque você serve um Deus que faz justiça. O texto diz: envergonhados e confundidos serão todos teus inimigos. É uma profecia, irmãos. Isaías 54, 17 afirma que toda arma forjada contra você não vai prosperar. Por que não prospera? Porque você tem um bom pastor que faz justiça ao teu respeito. Você tem um bom pastor, irmãos, que te ampara. Lá vai, Malaquias 4 diz que ele é o sol da justiça. 1 João 2 diz que ele é o advogado dos advogados. Fique tranquilo, porque o justo juiz, ele vai bater o martelo e a sentença será liberada, e Deus vai te dar vitória pelo sangue de Cristo Jesus de Nazaré, por amor do teu nome. Você é ovelha. Você tem que reconhecer. Davi, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, sem entender o propósito de narrar, de escrever com a pena esta manifestação de Deus, ele está servindo o próprio Deus, trazendo uma revelação para a igreja nos dias atuais. Davi está dizendo que a ovelha vai ter descanso, vai ter água, vai ter alimento. Mas o verso 4 disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem é ovelha, irmãos? Ele sabe descansar em pasto verdejantes. E quem é ovelha sabe que sempre haverá, não adianta você fugir, sempre haverá o vale da sombra da morte. Só que o verbo que aparece no verso 4 é andar. Não é para você descansar. Você vai passar por esse vale caminhando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai estar presente contigo neste vale. E eu tenho uma notícia de Deus para você. Se você entender esta revelação, irmãos, o texto é claro. Pastor, aonde está este vale? Eu tenho a consciência daquilo que eu vou falar, irmãos. Você vai passar por este vale, queira em vida ou queira na eternidade, porque este vale, irmãos, ele fica localizado geograficamente nas regiões celestiais. Ele fica localizado nas regiões celestiais. Quando a pessoa morre com a fé alicerçada no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, ou com a sua fé alicerçada no Deus Todo-Poderoso, ele vai passar por esse túnel escuro
escuro e tenebroso que é a morte. Ele passa por este vale. E o mais interessante nesse texto aqui, quando eu estava lendo e pedindo a Deus, irmãos, tem coisa que você recebe de outras pessoas, você é iluminado, você percebe, mas Deus diz para o meu coração: quando você passar por este vale, o vale da sombra da morte, observa, o vale não é da morte, Yara, o vale é da sombra da morte. Era para você dar um glória a Deus aí, porque o vale não é da morte, repito, o vale é da sombra da morte. Como eu preguei no domingo, eu disse, se tem trevas, é porque houve luz. Trevas é ausência de luz. Se tem sombra, irmãos, é porque tem luz em algum lugar. Aleluia. A luz de Cristo está te mostrando que a morte está afastada. A morte não tem poder sobre a tua vida. Lá vai 1 Coríntios capítulo 15 54, se não me fala a memória, em diante, pois está escrito: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está dizendo para você: a sombra de um cachorro não pode te morder, a sombra de uma espada não pode ferir, a sombra da morte não pode te matar, porque você vai emergir na luz da imortalidade. Passa pelo vale confiante, passa pelo vale exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo e sempre. Jesus venceu, ele triunfou. Por isso que o vale é da sombra da morte. Nájila diz que quando a abelha deixa o ferrão, não tem perigo para te ferir. A morte deixou o agrilhão na humanidade de Cristo, e Cristo a destruiu. Por isso que agora ela está afastada. Davi recebe esta revelação de Deus para nos orientar. Ele diz na sua palavra: a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consola. Eu tenho um Deus que vai me disciplinar, porque Ele tem uma vara. Hebreus 12:6, Ele ama, por isso que Ele te corrige. O Senhor ama aquele qual Ele corrige. Ele tem um cajado para que, se porventura na sua caminhada você cair em algum buraco, irmãos, difícil acesso, o cajado de Deus, que é o bom pastor, vai te resgatar deste buraco, e você vai ficar de pé novamente, exaltando, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo e sempre. Aí Davi vai falar, verso de número 5. Aqui está o banquete, gosto da outra versão. Prepara uma mesa, mesma coisa. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu disse que eu entendo que ele está narrando, recebendo de Deus a revelação no campo, porque que ele está pedindo? Prepara uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. A oração de Davi, lá no deserto: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Prepara esse banquete. Com certeza, irmãos, era muita afronta. Com certeza era muito menosprezo. Pessoas, os próprios irmãos de Davi, desdenhavam do seu potencial. Mas ele ora assim: eu preparo o banquete, preparo uma mesa diante dos meus inimigos. Aí o texto vai relatar 1 Samuel 17. Lembra que ele falou: o Senhor, olha para cá, o Senhor, ele reconheceu o senhorio de Deus. Ele está dizendo: eu sou um servo, eu vou te servir. Por isso que nesse texto ele saiu da sua casa, não foi para matar gigante. Eu sempre falo isso aqui, vou repetir: Davi saiu da sua casa para levar pão, porque era um servo de Deus, para levar alimento, porque era um servo de Deus. Ele está servindo
seus irmãos. Ele está servindo o general de 1000. Porque quando você faz coisa comum para os outros, esse Deus que é o teu bom pastor vai estar preparando para você algo extraordinário, algo poderoso. Por isso que Zacarias 4:10 disse: não despreza as coisas pequenas. E a profecia se cumpriu por 3 vezes. Se cumpriu por 3 vezes. A primeira, 1 Samuel 16:13, diz que Davi, a unção desceu sobre ele pela vida do profeta Samuel na casa do seu pai Jesser. Fale comigo. Davi, ele foi aprovado perante a sua família. Quem quer reinar? Levante suas mãos. Quem quer reinar 2023? Então aprenda com Davi. Para você reinar, para você governar, começa na sua casa. Se você quer liderar, começa sendo exemplo na sua família. Davi era um exemplo, Davi é uma referência na sua família, e a unção desceu sobre ele no meio dos seus irmãos. Ele foi aprovado por Deus perante a sua família. E a segunda unção que ele recebeu de Deus está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, quando os homens de Judá vai até Hebrom e unge Davi a rei de Judá. Davi foi aprovado, irmãos, por Deus, agora não perante a sua família, agora perante a sua tribo, a tribo de Judá. E a terceira unção se cumpre em Davi em 2 Samuel 5:3, não me fala a memória. Os anciões chegaram até Hebrom, chamou Davi para banquetear, para celebrar, e quando Davi percebeu aquela alegria, os anciãos pegou o óleo e ungiu Davi, não perante mais a sua família, não perante mais a tribo de Judá, mas perante todo Israel, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Pode ficar tranquilo, a unção de Deus repousa sobre a sua vida. Recebe a unção de Jeová Nissi, o Deus que vai te honrar diante dos teus inimigos. Ele vai te honrar. Irmão, se você tem ele como bom pastor, ele vai te honrar. A questão nossa é que preocupamos com o tempo. Pessoas se preocupam com o tempo. Se o profeta profetiza, prepare que o milagre está chegando. Ele acorda pensando, é amanhã. Pode ser daqui 1 mês, 6 meses. José sonhou. 17 anos de idade. Se cumpriu com 30 anos. 13 anos depois. Abraão recebe a promessa 25 anos depois. Aprenda a confiar. O segredo é confiar. Repito, não adianta você citar, não adianta você orar se você não confia. Vou falar uma verdade aqui. Não adianta conhecer versículos bíblicos, soltar isolado. Se eu não praticar aquilo que eu falo, não adianta nada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A Bíblia só funciona quando você coloca ela em prática. Deus tem prazer, irmãos. Deus tem prazer em ver o seu servo fiel, o seu servo passar por essas fases, porque a Bíblia é um livro de princípio. Se você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar. Ele vai te quebrar. Aí Davi recebe a unção de Deus, mas antes disso, ele disse, certamente, irmãos, isso aqui é confiança. Verso 6, quem é ovelha, ela confia, não desespera, não fica apavorada. Certamente, eu estou convicto, eu tenho a certeza que a sua bondade e a sua misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida. Aleluia! Vai me seguir todos os dias. O que é bondade? O que é misericórdia? Sabe aquele livramento que você recebeu de morte? Sabe aquele livramento do acidente que você estava na estrada? Foi a bondade e a misericórdia do Senhor que te seguiu. Sabe aquele livramento que sobreveio sobre a sua vida? Foi a bondade de Deus que te seguiu. Vou falar novamente porque eu sou profeta. Para nascer, Jesus nasceu deitado, mas para morrer, ele morreu de pé. Por que, pregador? Porque a maior raiva do diabo foi ver Jesus Cristo na cruz, ferido, mas de pé.
sendo injustiçado, mas ele estava de pé, sendo maltratado, mas ele estava de pé. Aleluia! Aonde você quer chegar? A maior raiva do diabo, irmãos, é ver você passar pelas provações no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A pessoa vai desistir? Não vai. Você está em janeiro de 2023 de pé e exaltando e glorificando a pessoa do bom pastor. Fiz ela pela sua vida. Quando Cristo é o nosso pastor, nós temos a confiança. Ele termina dizendo novamente: porque eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Este é o salmo inigualável. Este é o salmo proeminente dos demais. Dos 150 salmos, este é o mais conhecido porque revela a pessoa de Cristo. E ele te trouxe nesta noite. Se você ler, falei aqui na pregação retrasada, que passa para domingo, mas na outra terça-feira eu preguei aqui e relato novamente. Se você ler Gênesis até Malaquias e perceber Adão, ele vai reconhecer o Eterno como Senhor, ou como Adonai. Veio Abraão, reconheceu como El Shaddai, e o próprio Deus, Gênesis 15, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele aparece para Isaac como Iavé, ele aparece para Jacó como príncipe de Deus, mas ele aparece para Moisés como grande eu sou, o Deus todo-poderoso. E você vê a vida do profeta Elias, o segundo maior profeta de Israel, irmãos, que mexeu no mundo espiritual, de intimidade com Deus, mas não teve audácia, não teve a coragem de chamar o Eterno de Pai. Havia uma reverência sobre a face de Deus, tinha zelo na proferir palavras sobre o Eterno. Você percebe de Moisés, os patriarcas, profetas, ninguém teve esta audácia. Olha para cá, a mente deles era a mente de escravo. O Senhor, um Deus distante. Eu tenho intimidade, mas está distante. Eu tenho trema em falar o nome, pronunciar o nome dele. Mas Jesus, como é o bom pastor, quando ele veio, ele disse para as suas ovelhas, exclusivamente para as suas ovelhas: não temas. Quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Você tem intimidade com teu pai. Isto aqui é paternidade. A sua mente agora não é de escravo, é mente de filho. Portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo e sempre. Se você é ovelha, irmãos, você tem um pai que está disposto a te perdoar. Lá vai, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, pode, mas todavia o teu pai jamais esquecerá de ti, pastor. Mas você não sabe o que aconteceu hoje. Não importa o que aconteceu, você é filho, você tem um pai. O teu pai quer ver que você hoje reconcilie, quer ver que você hoje se entrega a ele e começa a confiar e acreditar que coisas virão para a sua vida quando você reconhecer o soberano como seu Senhor e como seu pastor. A unção e as bênçãos e os benefícios que estão nos Salmos 23 irá te alcançar. Não é à toa que eu subo nesta tribuna no segundo nesta poderosa campanha da palavra, segunda terça-feira do ano, para profetizar. Fica de pé, porque
lá vai a profecia, eu encerro. Fica de pé, porque lá vai a última profecia, e eu oro. Deus me dá autoridade para profetizar sobre a tua vida. 2023, os benefícios dos Salmos 23 vai te seguir todos os dias da tua vida. E quem crer, levanta suas mãos e adore o bom pastor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Exalta o nome daquele que vive. Tudo isso é Deus dizendo para você: vai ter dias que vai ter banquete, mas vai ter dias que vai ser vale. Quando é um banquete, descansa. Quando for vale, você passa por ele entendendo o propósito. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente as ovelhas recebem esse benefício. Se você desejar agora uma oração específica, venha neste altar, porque eu vou orar pela sua vida. Você que deseja pertencer a esse aprisco, o pastor, sou convertido, mas você vai receber de Deus as bênçãos dos Salmos 23. Eu irei clamar, logo em seguida eu vou encerrar. Essas profecias que Deus te entregou hoje são algo revelado por Deus, são algo que veio do coração de Deus. O seu coração pode estar quebrantado e contrito agora. Eu vejo pessoas com o coração deslacerado, a alma está na prisão, a alma está no cárcere, mas você tem o bom pastor. Permaneça fiel. Pastor, me falta pão, me falta alimento, me falta tantas coisas. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele vai prover na sua vida. A bênção de Jeová Jireh são para aqueles que confiam. A bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, são para aqueles que acreditam na provisão divina. E Deus tem promessa para te entregar nesta noite. Eu começo a orar agora. Ó grande Deus e todo poderoso Pai, Deus que revela o profundo e escondido, entra agora, ó Pai, no coração desta serva. Entra agora, meu Deus, no coração deste servo. O Senhor que sonda os pensamentos, o Senhor que sonda o coração, meu Deus e meu Pai. A aparência está sorrindo, mas por dentro, ó Pai amado, está uma tristeza profunda. Ó bom pastor das nossas almas, socorre esta mulher, Senhor. Eu suplico agora na ponta deste altar, meu Deus, socorre este homem que está passando por essa situação tenebrosa, este que está passando um vale da sombra da morte. Que tudo que acontece ao contrário, entra com a provisão, com a sua mão forte, e libera, Senhor amado, a bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante para este homem, para esta mulher. E neste momento eu quero aqui, Senhor, entregar cada vida no teu altar. Se esta pessoa veio receber paz, que ela possa voltar com a paz de Deus para sua casa. Se este homem ou esta mulher veio buscar cura, que ele possa voltar com a palavra a palavra que sara na sua casa. Se ele veio buscar justiça, que ele possa voltar, ó Pai amado, com milagre em suas mãos. Se ele veio buscar presença, repreendemos agora a frieza espiritual. Nós repreendemos agora esta frieza. Você que não consegue ler a palavra, você que não consegue mais orar, você que não consegue mais consagrar, você que não consegue mais ter relacionamento, o salmista está dizendo que você tem que ter intimidade, relacionamento. Buscai a Ele enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e o milagre vai acontecer. E neste momento, em nome de Jesus de Nazaré, receba o teu milagre. Vai, recebe a tua provisão, recebe aquilo que você necessita. Queridos, acredite, você é filho. Acredite, você é filha. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós.
Quando chegares em casa, vai ter a comunhão com este bom pastor. Quando chegares no teu lar, não vá para as redes sociais, não vá desabafar, não liga para o vizinho, vai para a comunhão do bom pastor, porque a vitória já foi decretada. E se prepare para contar testemunho, porque este Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Operando a ele, quem impedirá? Quem crê, glorifique e vá para o lugar exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.